Hoje não treinei com o Mbappé. Devido, em teoria, apenas a isso, eu acho. E por precaução, por causa daquele corte que ele tem acima da sobrancelha. Após levar a cotovelada do Vitor Reis, jogador do Girona, em um dos maiores escândalos que me lembro, hoje tivemos mais um caso. Bem-vindos, madridistas! Espero que tenham um bom e atípico domingo, já que o Madrid jogou na sexta-feira. Ontem vimos que o título da Liga ficou mais distante, mas tudo bem, não quero falar disso agora, pois vamos abordar no vídeo da manhã. Mas sim, continuar lembrando porque ainda está repercutindo, como não estaria? Claro que sim! Para mim, insisto, um dos maiores escândalos que vimos nos últimos anos e já tivemos de todos os tipos. Mas isso de esconder as imagens? Mais uma vez, pois bem, se o Madrid vai com tudo, eu disse isso em um vídeo de 2 ou 3 atrás. Se o Madrid vai com tudo. Aqui, pode mexer um pouco no vespeiro, porque, e já fez isso naquela ocasião, é verdade que o assunto era muito grave, né? Aquele cartão vermelho do Vinícius em Mestala, e depois, não a justiça esportiva, mas sim a justiça comum. Um tribunal determinou que houve roubo de imagens ali, ocultação de imagens no VAR. E não só ao Real Madrid, mas também ao Espanhol, naquele final de temporada de 2022 a 2023. E eu acho que se o Madrid também voltar a fazer esse movimento, pode acontecer algo parecido. Porque está claro que, e a gente vai descobrir ou não, roubaram essas imagens dos que estavam no VAR. Quanto ao Trujillo Soares, podemos pensar qualquer coisa, talvez ele tenha visto sim. A verdade é que não sabemos, não vimos, e a Liga ontem se defendeu dizendo que não havia um ângulo claro. Vocês lembram que ontem eu dizia que não ia colocar isso no vídeo, mas aproveito agora. Eu comentava sobre não acreditar, pois há muitas câmeras em um campo como o Bernabéu. Essas são todas as câmeras em uma transmissão normal. A Liga afirma que não havia ângulo claro, e muitos comparam isso ao gol fantasma do Lamine Yamal de 2 temporadas atrás. Uma coisa é uma bola em um nanosegundo, uma bola que você não sabe se atravessa ou não, e você tem que parar a imagem, etc. Na linha do gol, sem tecnologia porque Tebas dizia ser desnecessário. Ele aumentou seu salário e sabotou o VAR para isso e para evitar a tecnologia de gol. Muito se falou desses lances naqueles dias, por isso ainda insistem nisso. Eu não respondo, mas reforço. Foi um nanosegundo em um ponto específico do campo. E isso é Mbappé sangrando por um bom tempo e uma situação em que você tem pelo menos 30 segundos para encontrar essa imagem de Mbappé. Ninguém acredita nisso. Voltamos ao que estávamos falando e a uma das imagens do dia que provocou isso, Mbappé. Mbappé perdeu o treino do Real Madrid, mas não corre risco para o jogo em Munique. Com isso, tudo bem, vai ter tempo para falar sobre o jogo de quarta-feira. Mas eu quero relacionar isso com situações em que o Madrid, bom, sim, o Real Madrid, vamos falar só do Real Madrid. Embora tenham havido outros casos, imagens foram ocultadas pela geração de imagens, e além disso, em 2 delas, posso me orgulhar porque estávamos na BN Sports, em uma delas, a do Pichucoelhar com Luís Soares. Ali nós intervimos de maneira decisiva, porque, claro, rapidamente todos falaram de nós. Olha, é que nos Estados Unidos eles têm a imagem que mostraria claramente. E no VAR, eles não viram isso, que a falta do Luís Soares sobre o goleiro do Leganés teria invalidado aquele gol. E já tinha VAR naquela época, não é? E depois tem outra que agora eu comento para vocês, e vamos fazer, graças ao futebolgate.com, essa é a conta no X. E eles também têm canal no YouTube. Aliás, olha, aquilo lá não tem preço, porque fazem um trabalho espetacular há anos. Essas situações nos últimos anos, desde o VAR, são impressionantes, hein? Impressionante, mas antes, o Pavel Fernandes se desculpou do jeito dele e lá estava o Felipe Del Campo no estúdio Estádio. Lembrem-se, esse cara é analista de arbitragem da Teledeporte e recebe do erário público espanhol. Esse cara ainda não apagou o tweet em que dizia que o Mbappé estava fazendo teatro e que o VAR não tinha caído na mentira dele, que ele estava simulando. Ele ainda não apagou. E aqui tenta se explicar. Atenção à explicação dele.
Um jogo que consiste em, por um momento, você esquecer e o pessoal em casa também. Esqueça que, da imagem que vemos, que temos depois de Mbappé, aquela imagem com aquele corte no rosto, aquele sangue no. Por que temos que esquecer? Bom, aqui Felipe Del Campo, que eu já falei para ele, Felipe, e agora no final uma pequena reflexão, como você mantém esse profissional pensando nessas coisas, não apagando aquele tweet ali, trabalhando? Sinceramente, não gosto de fazer isso e nunca fiz antes. Mas o assunto chegou a um ponto tal que, obviamente, estão tirando sarro da nossa cara. Que aqui há ativistas na mídia que estão apoiando essa narrativa alternativa à realidade. E já chega de ficarmos calados, já basta. Como conheço o Felipe, que foi meu chefe há muitos anos na La Sexta, me permiti interpelá-lo diretamente. Ele só respondeu: "Isso é o que ele pensa, eu não penso assim." Tudo bem, é um dos seus funcionários, ele pensa assim, ele não concorda, mas, insisto, não pode ser. Isso não pode acontecer. Alguém que ignora a realidade assim não deveria continuar trabalhando, ainda mais nesse meio e no rádio. Aqui do campo ele fala: "Por que temos que esquecer que esse cara sangra?" Bom, pelo menos ele questiona bem e tal, e está aqui num papel de contraponto, logicamente. Senão, seria inacreditável o que ele diz, a barbaridade do outro. Mesmo assim, muitos vão dizer: "Não, ele deve, como chefe, impedir que ele volte aqui." Concordo plenamente. Sempre digo que não quero que as pessoas percam o emprego, mas há situações diferentes. Bom, continuava. Por que você corta isso? Por quê? Por que eu elimino essa informação ou essa circunstância da equação? Porque se a eliminarmos, porque eu, honestamente, e sendo honesto e colocando a mão no fogo, Felipe, eu vejo todas as imagens, todas as tomadas que Com a mão no fogo, ou seja, agora com a mão no coração, mas tudo bem. a transmissão mostra pra gente, e não me parece pênalti, desculpa, é isso, não me parece pênalti. Não vejo um movimento de braço do Vitor Reis em direção ao Mbappé, não vejo que ele queira acertar, não me parece, eu mal consigo ver o contato. Felipe, já termino, eu mal consigo ver o contato. Sim, parece mais um leve toque. Depois acho absurdo. Mal vejo o contato, parece só um leve toque. Quando pega em cheio, absolutamente acerta em cheio no rosto dele. Mas, como é possível que um analista de arbitragem continue dizendo isso um dia depois? Repito, tá? Sem ver, sem saber dessa imagem com sangue de Mbappé. Mas você não precisa ver o sangue para saber que acertou em cheio. Mas o que ele está dizendo? Felipe, vou ser honesto. Parece que ele exagera ou simula. Ontem vi essas imagens. Mas me diz, Pavel, o que você acha? Olha o braço do jogador do Girona, o Mbappé está exagerando? Eles estão vendo a imagem, o vídeo nesse momento não podemos mostrar. Felipe, sim, com essa lupa aqui dá pra ver perfeitamente, mas ontem à noite a gente não tinha essa lupa. Que absurdo! Todos vimos o que aconteceu, né? Só não vimos o sangue, mas nem era preciso. E ontem à noite eu vi as imagens e pensei, mais uma do Mbappé, pensei, te prometo, ao vivo eu pensei. Além disso, depois brincam com isso, mais uma do Mbappé, como ele sempre se joga, Vinícius, como ele sempre se joga. Esse já comentou em um post que, como Vinícius sempre se joga, o árbitro não cai mais, pois já o conhece. É que, de verdade, é inacreditável. Em qual regulamento está isso? Em qual regulamento está o fato de que um árbitro toma uma decisão sobre se foi pênalti ou não, falta ou não, porque sabe que um jogador se joga ou não? Em qual regulamento está isso? Mais uma vez ele se joga tentando forçar o pênalti, foi o que pensei ao vivo. Não vejo essa abraçada para trás do Vitor Reis, nem golpe, só um leve encosto. Para mim não foi pênalti, Felipe. Que papelão do Felipe como diretor do Teledeporte, porque acho que é isso que ele é, né? Que papelão esse cara falando isso? Quer dizer, claro, enfim, é isso, devem ser amigos, ele deve ficar com pena, né? Veja só, esse analista de arbitragem dando essa opinião, impressionante. Bom, desculpem por ter colocado o Paibel aqui, vamos logo para isso que é um fio, não é tão longo, do futebolgate.com, que é muito bom. VAR erra por falta de ângulos ou imagens críticas em tempo real. Depois surgiram imagens que poderiam ter mudado decisões e o resultado. Essa é a tese. Bom, dezembro de 2018 eu não lembrava dessa. Olha só, impedimento do Dembélé. O jornalista Isaac Fouto explicou: o VAR não interveio porque não recebeu uma imagem clara no momento em que teve de determinar o impedimento.
Eu nem lembrava disso, tá? Essa é a jogada em que, claro, Dembélé, pelo visto, recebe a bola de novo aqui e aí sim está em posição de impedimento. Beleza, isso é o que diz Isaac Fouto. E acontece que meu colega na BN Sports, Nacho Garcia, naquela época, cara, eu nem lembrava. Ele postou esse tweet. Dezembro de 2018, hein? O lance do Luis Soares e do Pichuco Ellar vai ser um mês e meio depois, hein? Cuidado que eles já estavam aqui fazendo verdadeiras barbaridades quando o VAR foi implantado. Desde a transmissão, pois cortavam imagens e escondiam ângulos. Dizia aqui Nacho, segundo essas imagens que temos na BN Sports, sim, haveria impedimento de Dembélé no gol de Piqué antes de cruzar da direita. A dúvida é, Busquets ou Gaspar tocou na bola? Acho que foi o Sérgio. Bom, essa é uma. Janeiro de 2019, final de janeiro. Lembro perfeitamente. E como lembro? Porque, minha nossa, o que aconteceu naquela época? O que marca un gol tras un choque con el portero. Posteriormente, são mostradas algumas imagens que não deixam dúvidas sobre a falta do uruguaio. Esta foi a jogada. E esta foi o lance da pancada. Mas reparem, porque ele põe o joelho no olho dele. Podendo, vamos acabar com o goleiro do Leganés, né? O caso é que havia uma imagem ainda mais contundente do que essa. Na hora de saber se, antes, Luis Soares tinha tocado com o pé e ainda não com o joelho, a mão, a luva de Pichuco Ellar ou a bola. Se antes houve contato do pé com a mão ou com a bola. Era pé com a mão. Por isso eu falei, porque além disso a Mônica Marchante me perguntou, ela disse, Miguel, você teve essas imagens na hora? E eu disse, Mônica, horário de ontem, aqui nos Estados Unidos, 10h23 com 35 segundos na Espanha, quando recebemos na BeIN Sports a repetição descoberta hoje lá. É o sinal limpo que todas as TVs com direitos devem ter. A transmissão oficial corta a repetição antes da falta do Soares. Não são 10 minutos, foi na hora. A transmissão oficial, que em teoria era a que o VAR assistia após aquele chute do Messi, corta exatamente antes de que fique claro. Como o Luis Soares colocava, ele acertava o pé na luva do Pichuco Ellar antes de tocar na bola. Eles cortavam, mas para nós e para um colega meu chamado, depois via-se que era ele quem fazia o gol, quem via de mim, diz Miguel, isso precisa ser contado. Josué, um fenômeno que estava lá no estúdio de produção, na BeIN Sports, me disse, Miguel, olha isso na produção. Lá na Espanha eles cortaram, nós temos limpo, e é quando a gente vê, corta e lança. E ainda a Liga vem pra cima da gente, dizendo que a gente colocou imagens nas redes sociais que não deveríamos colocar e tal. Bom, tivemos esse problema de direitos autorais e tal, porque eu coloquei na minha conta. Eu coloquei esse vídeo na minha conta e, claro, a Liga depois veio com a reclamação pra cima da gente. Até chefes meus da BeIN Sports me disseram, Miguel, olha o que a Liga falou pra gente e tal, não sei o quê. Eu expliquei pra eles, olha, ainda por cima estamos descobrindo uma enganação. Não, a gente te entende perfeitamente, meu chefe me disse, mas a Liga está pedindo isso pra gente e tal, não sei o quê, porque nas nossas contas individuais não podemos colocar imagem. Por causa de direitos autorais, olha, pelo menos se tiverem que me punir por isso, que seja por alguma coisa que valha a pena. Mas nós contamos a verdade, que é o que importa, né? Beleza, essa é outra. Atenção, no dia seguinte surgiu a imagem definitiva confirmando a falta de Luis Soares. A mídia espanhola repercutiu. A BeIN Sports Estados Unidos publicou a imagem, inédita na Espanha. Fica claro que o uruguaio tocou na mão do Collar antes de tocar na bola, como mostrado na imagem. Eles já haviam cortado na repetição do chute do Messi antes do gol. Vamos seguir mais rápido. Novembro de 2020, puxão de cabelo no Marcelo. O defensor do Alavés puxou o brasileiro pelos cabelos, mas nem o árbitro nem o VAR marcaram. O CTA explicou que o VAR não teve acesso às imagens quando puxaram o cabelo do Marcelo, que cometeu um pênalti brutal, e Velasco Carvalho disse que não, que eles não tinham a imagem do puxão de cabelo no Marcelo e que não receberam essa imagem no VAR. Inacreditável, inacreditável. Outra, bom, essa também é incrível. Novembro de 20, aquela tinha sido no mesmo mês, cara.
Em uma liga que o Real Madrid perde por 1 ponto, com 1 ou 2 pontos para o Atlético, a de 2021. Marca uma mão do Sérgio Ramos e há uma mão anterior do jogador Musa, do Valência, mas praticamente imperceptível. Mas a bola toca antes na mão do jogador do Valência, antes da do Ramos. Ela bate no jogador do Valência. Também não foi visto porque era uma imagem muito mais praticamente com lupa que vimos depois da partida. Dezembro de 2020, a mão de um Titi. Com 1-1 no placar na última rodada, o VAR revisou um possível pênalti a favor do Levante, uma mão do defensor do FC Barcelona. Foi analisada por vários minutos, mas sem imagens de trás, o pênalti foi descartado. Pois depois de tanto tempo eu não entendo, com a quantidade de câmeras que tem no Camp Nou, era isso que o treinador do Levante reclamava. Depois apareceu uma imagem, claramente a mão de um Tite, onde dava para ver melhor, e no VAR eles não tinham visto. Beleza, vamos para maio de 23, imagem famosa. E além disso, isso depois chegou à justiça comum, o viés das imagens da partida entre Real Madrid e Valência. Quando o Vinícius é agarrado pelo pescoço aqui pelo Hugo Duro, além disso, foi o Hugo Duro quem fez isso e depois o Vinícius tenta se defender, faz assim com o Hugo Duro. E por isso expulsam o Vinícius. Tinham cortado a imagem em que Hugo Duro estava agarrando o Vinícius para o pessoal do VAR, para quem estava na sala do VAR, desculpa me expressar assim. O VAR diz, essas imagens estão tendenciosas, ok. E isso foi depois, na partida entre o Espanhol e o Atlético de Madrid, que também aconteceu algo parecido. Uma juíza afirma que o VAR escondeu imagens e prejudicou o Real Madrid e o Espanhol. Se o Madrid for com o caso do Mbappé do mesmo jeito, justiça comum, vão dar razão para eles de novo, com certeza. Pênalti de 2026, pênalti do Courtois. Isso foi há poucos dias. Imagens divulgadas depois mostram que provavelmente o VAR não foi usado. Poderiam mostrar que Courtois chegou na bola, colocou o pé primeiro na grama e vão permitir interpretar a jogada polêmica de uma forma diferente. É verdade que dá para ver como Courtois chegou primeiro na bola. Vamos ver, isso não faz muito sentido. Ele colocou o pé primeiro na grama, correto? Colocou o pé primeiro, o pé na grama. E depois foi Budimir quem colocou o pé embaixo do goleiro do Real Madrid. E a última é a do outro dia. Então são muitas nos últimos anos que nos fazem pensar, como sempre dizemos, né? Muito mal sobre. Depois tem gente que está dizendo aqui mais, né? De pênaltis, situações assim, aquele empurrão do Easy no Camavinga, por exemplo. Ou seja, a gente já viu de tudo quanto é jeito. E que coincidência, que coincidência que sempre com o Real Madrid. Enfim, é isso, pessoal. Tudo de bom pra vocês. Deixem o like se gostaram do vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem e a gente se vê no próximo. Tenham um bom domingo. Tchau.